Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, como já devem ter descoberto pelo título, vou falar sobre MBAs, vou ainda partilhar um pouquinho do que foi a minha experiência durante o meu MBA, vou partilhar a metodologia que me levou a escolher o programa e a escola que escolhi, para que vocês possam pôr em prática e escolher o programa que é mais adequado a vocês mesmos. Vou ainda dar mais algumas dicas sobre candidaturas e vou ainda abordar os tópicos que mais perguntas recebo, que são normalmente sobre progressão na carreira e salário. Portanto, a maioria das pessoas faz um MBA porque quer mudar ou de carreira ou porque quer progredir dentro da mesma empresa para um cargo mais sénior ou um cargo de liderança e, se não for dentro da mesma empresa, pelo menos dentro da mesma área. Os programas de MBA são bastante variados e abordam tópicos como vão desde a gestão à economia e finanças, direito, inovação, empreendedorismo e, como tal, como podem ver, são bastante diferentes. E é por isso que digo que existem programas de MBA adaptados a toda a gente e claro que a escolha de um programa de MBA e de uma escola só depende dos objetivos pessoais e dos objetivos individuais e profissionais de cada um. Esta é a minha primeira dica. Tenham a priori, antes de se candidatarem à escola, uma certa ideia do que é que vão querer fazer após o MBA. Se querem abrir a vossa própria empresa, talvez um MBA com características mais relacionadas com o empreendedorismo e a gestão de pessoas e inovação fará mais sentido do que, por exemplo, para alguém que já trabalha na área de contabilidade e finanças e quer mudar para a banca. Vou olhar aqui para baixo porque tenho a lista, fiz uma cábula com a lista dos critérios que eram importantes para mim na altura, só para ter a certeza que partilhei toda a informação que queria partilhar neste vídeo. Portanto, os MBAs normalmente funcionam por módulos e variam entre 12 a 24 meses, dependendo do tipo de programa. Existem programas em part-time, a tempo inteiro, ou um formato blended, que é o que eles chamam, que é para quem quer manter o trabalho a tempo inteiro, mas não quer fazer um MBA em part-time. Ou seja, um MBA em part-time, por norma, demora 2 anos, muitas vezes até mais do que os 2 anos, os tais 24 meses, e há pessoas que querem trabalhar e fazer um programa de forma acelerado, sem deixar de ter o rendimento financeiro, uma vez que os programas de MBA são bastante dispendiosos. Neste sentido, foi a minha opção. Eu não queria fazer um MBA em part-time, uma vez que seria um programa demasiado longo para os meus objetivos. Um programa a tempo inteiro estava fora de questão porque eu não queria deixar de trabalhar, e então o blended format foi o que eu achei melhor para a minha situação. Assim permitiu-me continuar a trabalhar a tempo inteiro. Depois do trabalho tinha fóruns, tinha trabalhos de grupo, tinha aulas virtuais, uma vez que a minha escola, eu fiz o MBA na IE Business School em Madrid. E então tinha as minhas aulas online em formato pós-laboral, ia a Madrid para aulas presenciais a cada 6 semanas, aos fins de semana, e durante setembro, março, junho, deixa ver, o outro setembro, agosto, setembro e novembro, passávamos uma semana em Madrid, ou seja, o programa tinha este contacto pessoal a cada 6 semanas, que era bastante bom, e também em certos períodos tínhamos uma semana inteira só de aulas em Madrid, então era um horário completamente caótico. As aulas podiam começar às 9 da manhã e terminar às 8 da noite e eram assim dias bastante preenchidos. Neste caso foi a opção que escolhi e é a opção que eu recomendo também a quem não quer deixar de trabalhar. O foco nas áreas, como já tinha falado anteriormente, existem MBAs com foco em imensas coisas. Para mim, eu queria um MBA que se focasse mais na parte da liderança e em empreendedorismo. Não que eu quisesse abrir a minha própria empresa, mas na altura, quando comecei a fazer o meu MBA, havia conversações, ou eu estava a explorar a hipótese com uma empresa de abrir a sucursal deles noutro país, e como tal a parte de empreendedorismo seria bastante útil nesse sentido.
Por isso, aconselho-vos a escolher as áreas de foco que vocês querem seguir e depois, baseado nessas áreas, vejam qual é a lista de MBAs que existem e escolham o programa mais adequado para vocês. Outra coisa muito importante, mais do que tudo, na minha opinião, é o ranking da escola na qual fazem o programa. Ou seja, todos os MBAs são listados no Financial Times, tal como eu expliquei, e vêm listados por programa. Como tal, é preciso compreender qual é o ranking do programa e da escola que vocês estão a fazer, uma vez que é um investimento bastante grande e o ranking da escola é bastante importante no sentido de desbloquear oportunidades de emprego mais no futuro. Uma coisa que eu tive bastante em consideração quando escolhi o meu programa foi ver não só os rankings do Financial Times, mas também qual era a percentagem de aumento salarial que os graduados, que os formados daquele MBA tinham após a conclusão do programa. Ou seja, quando fazemos este tipo de investimento, que é bastante grande quando falamos do MBA, e isto só inclui a propina, não inclui a estadia em Madrid, não inclui os materiais, não inclui todas as imersões internacionais, voos, hotéis, portanto é um grande investimento e, como tal, queremos saber se quem fez aquele programa teve um retorno do investimento adequado, que justifique, não é, pagar esse montante. Na minha opinião, é preciso ter em consideração também o tempo em que os recém-graduados tiveram esse retorno do investimento. Se for um período de 1 a 2 anos, acho que vale a pena. Quando passam os 2 anos, já não tenho tanta certeza se vale a pena o investimento no MBA ou entrar para uma empresa numa posição mais júnior e subir gradualmente. Falei então do custo-efetividade do programa, que era o meu ponto seguinte. Outra coisa muito importante para mim era a internacionalização do corpo de estudantes e do corpo docente. Eu não queria ter um programa que fosse muito específico de um país ou muito específico numa língua. O meu programa foi em inglês, apesar da faculdade ser espanhola, e isso para mim era algo muito importante. Eu queria partilhar esta experiência com colegas de todo o mundo, queria ter uma experiência internacional, porque acho que estas experiências com pessoas que têm um background completamente diferente do nosso vão ser mais enriquecedoras, no sentido em que vamos ouvir opiniões diferentes, vamos ter metodologias de trabalho diferentes, e isso para mim é o verdadeiro valor do MBA, é aprender como colaborar com todas estas pessoas e aprender através das suas experiências. Portanto, para mim, na altura, a IE oferecia um programa bastante internacional relativamente a uma escola portuguesa, por exemplo. Os MBAs em Portugal, em termos de qualidade de ensino, pela pesquisa que fiz em 2017, eram bastante bons, mas não me ofereciam as características internacionais que eu procurava num programa, daí ter optado pela vizinha Espanha, que já tinha uma experiência bastante mais longa de internacionalização do programa. Os estágios de verão ou intercâmbios e parcerias com outras universidades são algo também bastante importante. Nós, no meu programa, tivemos a opção de fazer 2 intercâmbios durante o mesmo. Eu escolhi, um primeiro intercâmbio era mais para compreender como funcionava o ambiente empresarial noutro país, e nesta altura penso que as opções diferem a cada ano, depende dos acordos que eles têm, mas no meu ano tínhamos a opção de escolher entre Miami, Xangai e Tel Aviv. Eu escolhi Miami e vim uma semana para os Estados Unidos da América, para a Universidade da Flórida, em Miami, onde tive uma introdução a como se trabalha nos Estados Unidos, qual é o tipo de cultura empresarial, como é que se pode obter um visto de residência nos Estados Unidos, como é que se fazem entrevistas nos Estados Unidos. E achei que foi bastante enriquecedor, porque consegui aprofundar mais os conhecimentos sobre um mercado que eu estava particularmente interessada.
Mais tarde, a oportunidade de me candidatar a um intercâmbio de verão e com uma das universidades parceiras da IE, e nessa altura eu sabia que queria então realmente fazer um programa que fosse numa universidade de topo, de renome, das mais conhecidas, e escolhi e fui aceite. Fiquei muito feliz, na altura fui a única pessoa aceite do meu programa. Mais tarde aceitaram mais algumas pessoas, mas fui aceite na Universidade de Berkeley, Haas Berkeley, aqui na Califórnia, e vim então aprender com os professores de cá. Eu fiz o programa de liderança no feminino no século XXI e foi uma experiência absolutamente espetacular e é uma oportunidade que recomendo plenamente. Eu não teria a possibilidade de fazer um programa em Berkeley a tempo inteiro, e foi por isso que quando escolhi a IE, foi uma das preocupações que tive, foi perceber que tipo de parcerias entre escolas é que a universidade tinha que me permitisse ter acesso a uma educação de topo e a esta experiência internacional que eu procurava. O último fator que eu queria falar está relacionado com os valores da escola. Os valores da escola eram muito importantes, uma vez que são os valores que após o MBA também estão relacionados connosco e que dão um sinal à empresa que nós nos preocupamos com aquele tipo de valores também. E como tal, alinhar os meus valores enquanto pessoa aos valores da faculdade era algo também que eu queria. Vou falar um pouquinho das admissões. Existem 2 exames que temos de fazer. Um é o GMAT, que se calhar a maioria de vocês já está familiarizado com o exame. Muita gente estuda entre 2 semanas a 6 meses. Para mim, na altura, eu foquei-me a 100% durante 4 semanas, 2 semanas assim mais ou menos, e num total de 6 semanas, 5 a 6 semanas no máximo, fiz o meu exame, correu bem. E o segundo pré-requisito é o TOEFL ou outro exame de inglês que seja pedido na vossa universidade. Relativamente à minha experiência no MBA, eu adorei. Foi fantástico, é bastante exigente, leva-nos ao limite, conhecemos novas faces de nós próprios em termos de produtividade, gestão de tempo, gestão de relações humanas, uma vez que trabalhamos a tempo inteiro. Foi um desafio bastante grande. Foi um desafio bastante grande. Como tal, não é um tempo em que temos que estar preparados para perceber que a nossa vida social e as férias se calhar não vão ser o que gostaríamos, não vai ser um pouquinho diferente do ideal, mas que esta experiência nos vai mudar de outra forma e vai abrir novas oportunidades, e é por isso mesmo que estamos a fazer esse tipo de sacrifícios. O mais importante sobre o MBA, ou pelo menos aquilo que eu valorizei mais quando terminei, foi a rede de contactos que o MBA me deu. Uma vez que trabalhei com pessoas que todas as partes do mundo tínhamos, penso que eram mais de 47 nacionalidades só no meu ano. Eu era a única portuguesa na minha classe e era a mais jovem de todos, então para mim foi assim, uma experiência fantástica. Por último, só queria dizer que o MBA, apesar de ser um desafio bastante grande, é muito enriquecedora esta experiência, aprende-se muitíssimo. Eu recomendo vivamente, especialmente para pessoas que vêm de um background mais técnico como o meu, que foi bastante científico e com muito pouca aprendizagem na área da gestão e da liderança e da inovação, que acho que são características e competências fundamentais no século XXI. O MBA não vale a pena quando não é feito numa escola de renome, que tenha um ranking bastante elevado no Financial Times. São algumas das dicas que eu queria deixar aqui hoje, algumas das questões que vos convido a pensar antes de fazer a candidatura. Se tiverem questões mais específicas, deixem um comentário aqui no vídeo. Sei que hoje foi um pouquinho mais longo, mas tinha toda esta experiência que queria partilhar muito com vocês. Portanto, deixem um comentário. Gostava muito de saber se estão a pensar fazer um MBA ou algum curso para progredir na vossa carreira. Se gostaram do vídeo e das dicas, deixem um like e não se esqueçam de subscrever ao canal. Vemo-nos na próxima vez. Obrigada!